Boa noite, galera, tudo certo? Hoje teve o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, que foram definidos os confrontos, já tem mando de campo, os times que estão aparecendo na tela do lado direito são os que vão ser mandante no segundo jogo. A data base vai ser no dia 30/4, aproximadamente, porque 30 é quarta-feira, mas pode ser terça ou quinta, e a volta no dia 21/5, mas podendo ser dia 20 e 22 também, terça ou quinta. E a princípio eu ia fazer um vídeo mostrando o meu rosto e todos os jogos, né? Mas por problemas técnicos, que eu tô aprendendo ainda como fazer isso, eu não podia deixar de fazer o vídeo. Eu vou deixar essa tela e vou falar apenas dos confrontos. Aqui nesse vídeo eu vou falar quem pegou o confronto mais difícil, quais confrontos são equilibrados, quem pegou algum confronto mais acessível, tudo isso baseado em qualidade do elenco de cada time, distância / logística que cada um tem que percorrer, entre outros fatores. Bom, bora para análise? Então, o primeiro confronto que eu vou falar vai ser o Ceará contra Palmeiras, porque o Ceará é o único time de Série A que está no pote B. Então ele é o time que todos os outros do pote A gostariam de ter evitado. Porém, a recíproca é a mesma também, porque o Ceará não gostaria de forma alguma de ter pego o Palmeiras. Porque o Palmeiras tem um dos melhores elencos do Brasil e só nessa janela de janeiro, por exemplo, o Palmeiras investiu mais de 400 milhões, janeiro e dezembro. Então é um confronto mais casca-grossa, tanto para o Palmeiras quanto para o Ceará. O que é bom para o Palmeiras é que o segundo jogo ele vai ser mandante, então ele decide em casa, então isso, além de tudo, dá uma vantagem. E ele já era favorito, independente de onde fosse o mando de campo, se tornou mais com o segundo jogo em casa. Mas eu acredito que o Ceará deu uma certa dificultada no jogo, mas acredito que o Palmeiras passe. Outro confronto que é bem interessante é Novo Horizontino e Corinthians, porque o Novo Horizontino ele quase subiu para a Série A no ano passado, ele, se eu não me engano, ficou em 5º lugar no Brasileirão da Série B, e nos últimos anos, nos estaduais, ele tem dado bastante dor de cabeça para os times paulistas. Então, no ano passado ele tirou São Paulo nas quartas de finais e foi até a semi, e esse ano ele endureceu bastante também o confronto, dificultou bastante, e deixou bem difícil também para o São Paulo, apesar do São Paulo ter passado nas quartas esse ano contra o Novo Horizontino. Mas ele é um time acostumado a enfrentar os paulistas, sabe o estilo de jogo de cada um, e o Novo Horizontino tem um time muito físico, então para bastante confronto. Então eu acredito que ele deu uma dificultada para o Corinthians, porém o Corinthians é favorito, até porque também decide o segundo jogo em Itaquera, onde os corintianos são bem fortes. Então a Fiel acredito que vai apoiar bastante o time para poder passar de fase. Outro confronto que eu acho muito equilibrado é Criciúma e Bragantino, porque o Bragantino não vem bem, tá muito mal, aliás, e o Criciúma, apesar de decidir fora de casa o segundo jogo, ele pode tentar arrancar essa classificação do Bragantino. Então eu acredito que nesse confronto seja mais imprevisível do que os outros dois que eu falei, que os outros dois, o Palmeiras e o Corinthians, são favoritos. Aqui não, aqui a gente tem um certo grau de imprevisibilidade e realmente não sei quem vai passar daqui. Outro confronto bem interessante do aspecto de qualidade, que foi o que eu falei até agora, é Operário e Vasco, porque o Vasco também não vem bem, apesar de ter tido alguns resultados positivos, outros negativos, mas o Vasco não vem bem. O técnico vem ameaçado de ser demitido. E o Operário, ele foi campeão do Campeonato Estadual do Paraná. E eu acredito que ele vai dar uma dificultada para o Vasco, porque apesar do Vasco decidir o segundo jogo em casa, que é bem favorável para o Vasco, o Operário acho que pode sim, se o Vasco der uma bobeira, arrancar essa classificação. Bom, outro jogo que eu acho aqui interessante é porque o Santos e o CRB, porque a gente tem que saber se o Neymar vai jogar, porque o Santos com o Neymar tem um aproveitamento aproximadamente 70%, e outro sem o Neymar o aproveitamento cai para menos de 50%. Então que Santos o CRB vai pegar? O CRB decide em casa contra um Santos que é uma interrogação, e
que a gente não sabe que o Santos vai ser esse. Então também acho que esse confronto é bem parelho. Agora, com relação a quesito distância, logística. Claro, a logística serve para os dois, mas vendo aqui do aspecto do Grêmio, por exemplo, eu não sei, o CSA Grêmio e CSA, acho que é a maior distância, se eu não me engano, que vai ter entre todos os confrontos definidos aqui na Copa do Brasil. E o Grêmio também tem um ponto que ele tá na Sul-Americana. Eu não sei direito a tabela do Grêmio e que time ele vai pegar, e se vai pegar um confronto fora de casa, e dependendo do confronto pode ser algum país longe. Então ele já faz uma viagem longe, dependendo do jogo que tiver no final de semana. Pode ser um jogo fora de casa. E depois ele pega o primeiro jogo na casa do CSA. Então ele pode de repente ficar 10 dias fora, eu não sei, é o certo, da tabela do Grêmio, se isso acontecer. Então, em termos de logística, Grêmio e CSA é um jogo a se destacar. Outro jogo que a gente tem que falar da logística é São Paulo e Náutico. Então aqui eu tenho mais propriedade para falar, até porque é o time que eu torço, São Paulo. O São Paulo ele vai ter um jogo contra o Libertad, da Libertadores, como visitante. Depois ele pega o Ceará como visitante. E depois ele vai ter um jogo no Morumbi. Foi favorável, na minha opinião, São Paulo ter esse primeiro jogo no Morumbi, porque se fosse como visitante, ele faria 3 jogos seguidos como visitante, sendo o Libertad fora, Ceará pelo Brasileiro fora e depois o Náutico fora. Então ele teria que basicamente ficar 10 dias longe de São Paulo. Então acho que isso não seria muito bom do ponto de vista logístico. E o São Paulo fazendo o primeiro jogo como mandante, porém ele preocupa porque o São Paulo, apesar de ter uma defesa bem sólida, ele tem um ataque pífio no momento. O São Paulo não está fazendo gol nem de pênalti. Então isso preocupa bastante, porque se o São Paulo defende bem, não faz gol, a decisão tende a ir para pênalti. E pênalti, na minha concepção, é tudo que o Náutico quer. Se você falasse para os times que estão no pote B, se eles fechariam pênalti com os times do pote A, provavelmente quase todos fechariam. Então eu acho que o São Paulo tem que tomar bastante cuidado com o Náutico, porque vai decidir fora de casa e precisa fazer um resultado bom no primeiro jogo. E, bom, outros confrontos eu acho que tem um favorito mais claro, mais definido, como por exemplo o Fluminense e a Aparecidense. Acho que o Fluminense é o franco favorito. O Paysandu e Bahia, acho que o Paysandu até pode dar uma dificultada para o Bahia, mas o Bahia está bem sólido, vai ter o segundo jogo como mandante, então acho que o Bahia é favorito também. Botafogo contra o Capital, eu vejo o Botafogo como favorito. O Internacional contra o Maracanã, eu vejo o Internacional como favorito. O Retrô contra o Fortaleza, eu também vejo o Fortaleza como favorito, apesar de o Fortaleza não estar tão bem, mas o Fortaleza acho que para mim classifica. Um jogo aqui interessante também é Brusque e Atlético Paranaense, esqueci de mencionar. Até porque o Atlético Paranaense ele caiu para a Série B, ele se desfez de vários jogadores. Então, apesar de decidir o segundo jogo em casa como mandante, o Brusque pode tentar arrancar essa classificação dele, porque o Atlético hoje em dia ele tem um elenco de Série B. Não estou falando do time, da história, nada disso. Estou falando do momento dele, que ele caiu para a Série B e o time montado atualmente. Então eu acho que o Brusque pode tentar aprontar para cima do Atlético Paranaense. Com relação ao Atlético Mineiro, acho que ele é franco favorito contra o Maringá. Mesma coisa o Flamengo, que acho que é favorito contra o Botafogo de Pernambuco, que não tem muito para onde correr. O Cruzeiro e o Vila Nova, o Cruzeiro, na minha opinião, ele não está bem. O dono do Cruzeiro deu algumas declarações falando que foi feita uma montagem errada do elenco, isso deve ter causado algum atrito interno, e o Cruzeiro vai decidir o jogo fora de casa. Porém, ainda assim vejo o Cruzeiro favorito porque é o Vila Nova, mas se fosse algum time se fosse um Ceará, por exemplo, eu acho que o Cruzeiro, acho que o confronto seria bem equilibrado, pelo momento que o Cruzeiro vive. E, bom, acho que eu já falei todos os confrontos.
Desculpa mais uma vez não ter conseguido colocar meu rosto aqui, né? Mas eu vou verificar para as próximas vezes como dividir a tela, colocar o meu rosto de um lado e a imagem que eu quero do outro. Por favor, curta o meu canal, se inscrevam, eu sou novo nisso, estou aprendendo. E se vocês puderem fazer algumas críticas construtivas, dando um feedback para mim nos comentários, eu agradeço também. Compartilhem. E... Bom, até mais aí. Tchau, tchau.